O evangelho de hoje é de São Mateus, o capítulo 8, o versículo de 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde queres que vás. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um dos outros discípulos disse: Senhor, permite-me primeiro que eu me vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa os mortos sepultem seus mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje nos convoca ao seguimento de Jesus. É preciso seguir. Veja, na época de Jesus, tinha muitos mestres, muitos pregadores e muitos que falavam que era o Messias, que pregavam. Mas veja que ao caminhar da história, era observado que muitos eram falsos profetas. Por isso eram perseguidos até a morte. Mas em Jesus não. Em Jesus se revela a palavra. Por isso o evangelho constantemente nos diz: falava como quem tem autoridade, ele falava como quem ensinava, multidões o seguiam, o escutava. Então por isso era interessante realmente o escutar o Senhor. Ir a outra margem. Ir a outra margem significa, não é só aqui que eu anuncio, o missionário, aquele que anuncia a palavra, não fica fixo em um lugar, ele está sempre a caminho, sempre sendo mudado de um canto para o outro, para anunciar o reino, para testemunhar a fé. Por isso ir ao outro lado da margem significa atravessar a cultura, o tempo, e ir ao encontro do outro para poder anunciar a palavra. É ser missionário, é ir ao encontro do outro. Também a palavra nos convoca o seguinte: sermos de fato pessoas que vivem a identidade com o Senhor. Então por isso é sempre pronto para ir. Eu te seguirei e para onde queres que vá. Em Jesus é interessante. Aqueles que fazem viagens nos dias de hoje, conhece a Europa, vários países da Europa, lá vem palácios, lá vem lugares onde reis e rainhas viveram, foram poderosos. Alguns lugares ainda conservam belíssimos os palácios, outros em ruínas, mas que foi um grande poder. Mas quando a gente chega em Israel, aquele que é o Rei do mundo, Cristo Jesus, onde está o seu palácio? Onde está de fato o símbolo do seu poder? Não há nada. O evangelho de hoje não tem lugar onde reclinar a cabeça. Ele não tem nada. Viveu na mais pura pobreza, simplicidade, convocando-nos para o reino, para dizer: aqui é o lugar aonde se prepara para a vida eterna. Por isso lhe pergunto: como está a sua preparação para a vida eterna, para o encontro com o Senhor? Às vezes nós estamos tão preocupados com aquilo que passa e dedicamos hora, energia por aquilo que passa, mas o que não passa, a gente rapidamente se faz. Por isso então, o Senhor hoje nos convoca a esta missão, a esta vivência e esta experiência da fé, de viver a comunhão, o amor e a bondade para a construção do reino de Deus que está sempre presente em nosso meio. Por isso então, é importante para nós. O Evangelho diz assim: permite primeiro que eu vá sepultar meu pai. Sabe, parece que até meio
ruim a mensagem de Jesus, deixa que os mortos sepultem os mortos, para dizer o seguinte: porque eram os dias para um sepultamento. Diz: olha, o reino tem pressa, todos precisam saber do reino e viver com pressa. Então por isso que ele diz: olha, não é a preocupação maior é esta, mas o reino, para que todos possam viver a experiência da fé. Por isso, então, nesse dia, vamos pedir ao Senhor que nos ajude no nosso interior, a nos convertermos, a sermos seus seguidores para a construção de um mundo de paz, de amor, de fraternidade e de comunhão. Amemos e queiramos bem uns aos outros e dediquemos nossa vida, de fato, àquilo que não passa, o reino de Deus, para que juntos possamos construir o mundo de comunhão e de paz. É isso então que o Senhor te convoca, que o Senhor te provoca para vivermos essa experiência. Muita paz para você.